Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a associação mista. Na verdade, a associação mista nada mais é do que eu ter um circuito que tem partes em série e partes em paralelo. Por isso fala mista, né? Porque a gente tem os dois tipos de associação dentro de um mesmo circuito. Ai meu Deus, como que eu vou fazer? Não sei fazer isso, meu pai até... Calma, gente. É só você ir fazendo parte por parte do seu circuito, ok? Então, olha só, vamos começar aqui, ó, no meu exemplo. Eu tenho a minha bateria, tenho os meus resistores. Então, a primeira coisa que a gente faz é traçar a corrente. Polo positivo, polo negativo. Minha corrente vai sair aqui, ó. Observa que a corrente que saiu da bateria é a que está passando no meu resistor 1. Então, com certeza, a bateria e o resistor 1 estão associados em série, tá? A corrente passou aqui, chegou nesse nó. A única opção de caminho dela era subir. Então, ela subiu. Chegou nesse nó aqui, a única opção dela era virar. Ela virou. Quando chegou aqui, a minha corrente se dividiu. Uma parte da corrente foi para o resistor 2 e vai ser a minha corrente 2. A outra parte foi para os resistores 3 e 4 e eu vou chamar de corrente 3. Observa que a corrente 3 ela vai passar no resistor 3 e no resistor 4. O que isso quer dizer? Que R3 e R4 estão associados em série. A mesma corrente está passando por eles. Eles estão associados em série. Só que o resultado dessa associação aqui, olha, eu vou ir redesenhando o circuito para vocês entenderem. Então, eu vou calcular, ó, primeiro minha resistência equivalente aqui de 3 e 4. Eles estão associados em série. A resistência equivalente em série é só eu somar os meus resistores, né? Então, eu vou redesenhar meu circuito aqui. Ó, tenho meu R1, aqui está a minha bateria. Aqui, ao invés de eu ter 2 resistores, eu vou colocar o equivalente. O equivalente aqui é 4 ohms. Então, eu vou ter um resistor só de 4 ohms, que é a minha resistência equivalente. Tenho o meu resistor aqui de baixo, que vale 3 ohms. Fechei meu circuito. E aqui tem o meu resistor de 4 ohms. Muito bom. Então, ó, redesenhei o circuito, né? Vou mudar a cor da caneta aqui. O que continua acontecendo? Minha corrente continuou saindo aqui, está em série com esse resistor que é o meu resistor 1. Chegou aqui, ela vai só subir. Chegou nesse nó, ela vai virar. Quando chegar aqui, ela vai se dividir entre corrente 2 e corrente 3. Isso quer dizer que o meu resistor 2 aqui, ó, ele está associado em paralelo com o meu resistor, com a minha resistência equivalente de 4 ohms. Se ele está em paralelo, eu posso transformar isso aqui em uma resistência só. Qual que é o objetivo, gente? A gente ir reduzindo esse circuito para ele ficar o mais simples possível. Então, ó, vou calcular essa resistência em paralelo aqui. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 4, ok? Vou fazer a resistência em paralelo aqui, ó. Esses dois resistores estão em paralelo. Então, ó, a minha resistência equivalente aqui vai ser igual a mínimo múltiplo comum de 3 e 4, que é 12. 12 por 3 vai dar 4 vezes 1, 4. Mais 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1, 3. Então, 1 sobre resistência equivalente aqui está sendo igual a 7 sobre 12. Então, minha resistência equivalente aqui está sendo igual a 12 dividido por 7. Está dando 1,71. Vou colocar 1,7, né? Só para arredondar aqui. Ohms. Então, ó, ao invés de eu ter 2 resistências agora, eu traduzi isso aqui para uma resistência só. Vou redesenhar meu circuito aqui de novo, ó. Então, aqui eu fiquei, tem o meu R1, tem a minha bateria, beleza. Aí, agora, ao invés de ter 2 resistências aqui, tem uma só. Que está valendo quanto? 1,7 ohms. E aqui o resistor 1 que vale 4 ohms.
ok? Ah, toda hora eu preciso ficar redesenhando o circuito? Então, se você conseguir bater o olho e identificar tudo no primeiro desenho, conseguir achar quem que está em série, quem que está em paralelo no primeiro desenho, beleza. Se não, eu estou pegando a matéria agora, quero ir com calma, ir entendendo o que eu estou fazendo, vai redesenhando igual eu estou fazendo aqui, que fica mais fácil, tá? É menos chance de você errar. Você vai ver no passo a passo aqui o que você precisa de fazer. Então, agora, olha, o que vai acontecer? Minha corrente que está saindo aqui, ela vai passar no meu resistor 1. Chegou aqui, ela vai subir. Chegou aqui, ela vai virar e passar na minha resistência equivalente. A mesma corrente que saiu da bateria, passou no resistor 1 e passou no meu resistor equivalente. Ou seja, eles agora estão associados em série. Consigo chegar na minha resistência equivalente do circuito. Só somar 4 com mais 1,7. Cheguei na minha resistência equivalente, que é de 5,7 ohms. Para que você fez isso? Para eu descobrir qual que é a minha corrente total. Minha corrente total aqui, V total é igual a resistência total, que é equivalente, vezes a corrente total. Então, minha corrente total vai ser o meu V, que é 120, meu V total, dividido pela minha resistência total, que é 5,7. Então, eu vou fazer lá, 120 dividido por 5,7, deu 21,05. Então, minha corrente total aqui, vou colocar 21,1, né? A gente sabe que está aproximado. Ampere. Achei o valor da corrente total. Beleza. Agora, a gente vai pensar. Essa corrente total é a corrente que passa no resistor 1, de 4 ohms, ok? Observa que a gente foi reduzindo o circuito para chegar na resistência equivalente, mas não quer dizer que esses resistores aqui deixam de existir no circuito. Não, o meu circuito continua sendo esse aqui, o original, tá? Esse redesenho aqui foi só para a gente ir vendo como que ia chegar na resistência equivalente do circuito. Mas eu continuo analisando o meu problema pelo circuito original. Então, voltando aqui, olha, a corrente que sai da bateria é a corrente que passa no resistor 1. Então, o meu resistor 1 está associado em série com a bateria. Se ele está associado em série, a mesma corrente que passa na bateria, que é a corrente total, vai passar no resistor 1, só que ele vai ter uma queda de tensão. Então, eu preciso saber quanto é o valor de V1. V1 é igual a R1 vezes I1. Por quê, gente? Na associação em série, a corrente não se divide, mas a tensão ela divide. Eu tenho uma tensão para cada resistor. E o meu R1 está em série. Então, eu preciso descobrir aqui. V1 vai ser igual a R1, que é 4, vezes a minha corrente de 21,1. Então, o meu V1 aqui vai ser igual a 84,4 volts. Então, a bateria está fornecendo 120. Só que o resistor 1 ele está consumindo 84,4. Quanto que sobra para a parte que está em paralelo? Aí você vai falar comigo assim, Raiandra, mas a associação em paralelo, o V total é igual ao V1, que é igual ao V2, que é igual ao V3. Ok. Só que antes de eu chegar no paralelo, eu tive uma parte que estava em série. Essa parte que está em série consome uma parte do que é produzido pela bateria. O que sobra é que vai ser dividido aqui. O que sobrar é o que veio para esse 3 e o que veio para essa parte aqui de cima, tá bom? Então, o meu V aqui que sobrou, né? Vou colocar aqui o meu V resultante, vai ser 120 menos 84,4. Então, 120 menos 84,4 dá 35,6. Então, o meu V aqui, 35,6 volts. Esse 35,6 aqui sobrou para esse de 3, então eu tenho 35,6 aqui, 35,6 aqui, tá? Agora vamos lá, corrente 1, a gente já descobriu? Já, a corrente 1 é igual à corrente total, certo? É a corrente total também. Então, aqui já está ok. O V1 também já está ok. Eu preciso achar quanto é I2, minha corrente que passa aqui no 2. Então, eu vou fazer, V2 é igual a R2 vezes a corrente 2. Então, o meu V2 eu já sei que é 35,6.
dividido pelo resistor 2, que vale 3, vai ser igual ao valor da corrente 2. Então, minha corrente 2 aqui vai ser igual a 35,6 dividido por 3. 11,86666666, 11,87 ampere. Achei quanto está valendo o meu valor de 2. Já posso botar um ok aqui. E posso colocar um ok também no V2, ó. O meu V2 eu já sei quanto que vale. 35,6, né? Que é o que vai passar aqui. Então, aqui, ó, para o meu resistor 2, já está ok também. O que está faltando? Minha corrente 3. Como que eu posso fazer para achar a corrente 3, gente? Eu tenho a total, que é a que está saindo da bateria. Eu tenho quanto que foi para 2. Quanto que vai ser a de 3? A total menos a 2. Vai sobrar o que veio aqui para 3, né? Então, vou fazer essa conta aqui em cima, ó. Minha corrente 3, vou fazer cá em cima, vai ser igual a corrente total, 21,1, menos a corrente 2, 11,87. Minha corrente 3, então, vai ser igual a 21,1 menos 11,87, 9,23 ampere. Já achei quanto vale minha corrente 3. Agora, o que eu tenho que pensar? Eu tenho resistor 3 e resistor 4. Então, eu preciso achar quanto é a corrente, quanto é a tensão em cada um. A corrente 3, eu sei que é a mesma que vai passar nesse resistor 3 e nesse resistor 4. A corrente é a mesma. Mas eles têm a mesma diferença de potencial? Não, porque eles estão associados em série. Então, eu tenho que calcular a diferença de potencial de cada um. Aí você vai falar, mas eles não estão em paralelo aqui com esse 3? Então, se o do 3 foi 35,5 volts, aqui também é 35,5? Sim, só que é 35,5 no total. Quanto que é só para esse resistor 3? E quanto que é só para esse resistor 4? É isso que a gente vai calcular. Então, aqui, ó, V3. Meu V3 é igual ao resistor 3, que é 2, vezes a minha corrente 3, 9,23. Então, V3 vai ser igual a 18,46 volts. Achei quanto vale V3. Posso botar um ok aqui, ó. Então quanto vale V4? Simples demais, ué. Quanto que deveria ter aqui, gente? Quanto que foi para essa parte? Não foi 35,6? Ó, ele está associado em paralelo. Então, aqui em cima, aqui embaixo, ó, no I2 recebeu 35,6, aqui para o I3, 35,6. O meu resistor 3 consumiu 18,46. Então, o meu V4 vai ser igual a 35,6 menos 18,46. Então, o meu valor aqui vai dar 17,14 volts, ok? Ai, que difícil, tá? Pessoal, não é difícil, mas é um problema, né? No meu caso aqui, eu coloquei tudo que o exercício poderia pedir para eu mostrar para vocês como que a gente resolve. Mas é um problema que você vai dividir em partes. A primeira coisa foi achar a resistência equivalente. Então, eu fui redesenhando o circuito aqui para eu entender, né, quais eram os resistores que eu estava calculando as resistências equivalentes e como que eu ia calcular, se era em série, se era em paralelo. Então, eu fui redesenhando para ficar mais fácil. Achei minha resistência equivalente. Depois que eu achei a resistência equivalente, eu calculei minha corrente total. Por quê? Eu já tinha a tensão total do circuito, já tinha a resistência total que era equivalente, achei a corrente total. A corrente total é a mesma que passa no resistor 1, então eu já achei quanto que vale minha corrente 1. Por consequência, por estar associada em série, já ter o valor da resistência da corrente, eu já achei de cara quanto valia o meu V1 aqui, ó. Já achei quanto valia V1. 84,4, ok. Aí o que eu pensei? Ó, a bateria fornece 120, 84,4 fica aqui. Quanto que sobra para o resto? Sobra para o resto 35,6. Então, R2 está recebendo 35,6
E essa parte aqui de cima também está recebendo 35,6. O que eu fiz? Calculei o valor da minha corrente 2. A minha corrente 2, eu já tinha o valor do V, que era 35,6. A resistência, que é 3, achei o valor da corrente 2, 11,87. Achei o valor da corrente 2, eu já achei a da 3, porque se a minha corrente total era 21,1, 11,87 foi para a corrente 2, quer dizer que a 3 tinha que ser 9,23. Já achei quanto que é aqui. Achei quanto valia essa corrente, consegui achar quanto que é o V de cada resistor, porque esses dois resistores estão em série. Então, o meu V3 foi a resistência 2 vezes a corrente que passa por ele, que é a corrente 3, 9,23. Achei quanto valia V3. O V4, ele foi a diferença do total que foi fornecido para essa parte aqui de cima, que é 35,6, menos o que foi consumido pelo resistor 3, 18,46. Cheguei no V4, 17,14 volts. Ok? Então, qual que é o segredo, gente? Associação mista. Vai primeiro na parte mais complicada e tenta ir simplificando o seu circuito. O que eu estou querendo dizer? Acha a resistência equivalente, vai redesenhando o circuito. Depois, você vem analisar o seu circuito original. Quem que está em série, quem que está em paralelo, onde a corrente divide, onde não divide. Porque aí fica mais fácil de você resolver a questão, tem menos chance de cometer erro, tá? Quando a gente começa a trabalhar com associação de resistores, a gente precisa fazer tudo passo a passo para ficar fácil, para entender o que está fazendo. Depois que você já tiver com bastante prática, aí não precisa ficar redesenhando, você já vai conseguir bater o olho direto e ver o que você tem que fazer e assim por diante. Mas até ficar com tudo afiado, eu aconselho a ir redesenhando, fazendo parte por parte, igual eu fiz aqui, que vai ficar mais fácil de entender, ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!